Eu li hoje uma reportagem, entre várias reportagens interessantes, falando sobre como as economias em desenvolvimento, e o Brasil é uma economia em desenvolvimento, vão ter anos difíceis pela frente. Ou vão ter anos difíceis, não. Anos difíceis aguardam as economias em desenvolvimento pela frente. E um estudo do Banco Mundial, e vai falando de grandes desafios ligados a protecionismo, ligados à fragmentação geopolítica, ligados a endividamento alto, mudanças demográficas, custos das mudanças climáticas, estagnação de reformas estruturais que não avançam. E ali citam 6, 7 itens. Em todos o Brasil, de alguma maneira, se encaixa. O relatório chama Perspectivas Econômicas Globais, foi divulgado ontem pelo Banco Mundial e faz esse alerta para os anos difíceis que aguardam os países. E diz o seguinte, que os próximos 25 anos deverão ser mais difíceis do que os últimos 25 anos. Aí eu fiquei preocupado. Porque os últimos 25 anos não foram fáceis para o Brasil. E, no entanto, são os últimos 25 anos em que na percepção do Banco Mundial foram melhores do que aqueles que nos aguardam. Se a gente tem pela frente uma jornada mais difícil do que a jornada que a gente enfrentou nos últimos 25 anos, o que a gente precisa ter? Maturidade, projeto e fugir das discussões pequenas. Um país que acha, um governo que acha, que um deputado chamado Nicolas Ferreira atravanca as decisões governamentais, não está preparado para as discussões que envolvem China, Estados Unidos, Coreia, Rússia, enfim, Argentina, México, disputas globais, acordos internacionais, disputa por tarifa, busca e atração de novos investimentos, aumento de produtividade, porque fica na discussãozinha mequetrefe de medidinha do piquezinho, Nicolazinho Ferreirinha, Hadadinho, taxinha e o caramba. Quer dizer, um país que se perde numa discussão vagabunda, como a que a gente viu nos últimos dias, não está preparado para enfrentar os desafios do amanhã. Veja a Índia, que cresceu nos últimos 25 anos, em média 6,3%, e que nesse cenário dos anos mais difíceis deve começar 2025 crescendo 6,7%. 6,7%. Não, mas a Índia é diferente. Tá, mas e por que a gente não pode ser igual à Índia? Não, mas a Índia é o país mais populoso do mundo. E daí? Tem país mais populoso do que o Brasil, que está em dificuldades. Por que a gente não pode ser um país menos populoso, crescendo um pouco melhor? E aí a gente vê um negócio que é muito doido. Na década de 50, pelo ritmo de crescimento que o Brasil tinha, a gente conseguiria, mantendo o crescimento da década de 50, dobrar o nosso PIB em 10 anos. Porque a gente cresceu em média 7,1% naquela década. Então a gente dobrar em 10 anos. Na década de 60, já aumentou para 12 anos o tempo para dobrar. Depois a gente conheceu o período do milagre, que em 8 anos a gente conseguia dobrar o PIB. Nos anos 80, a gente, para dobrar o PIB, passou a precisar de 24 anos, porque o ritmo de crescimento do PIB caiu muito. Nos anos 90, 42 anos e a última década, 50 anos. Então, conforme a gente se aproxima do presente, mais tempo demora para a gente dobrar o PIB. E se essa é a nossa realidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar e pensar para onde a gente está indo. Onde é que fica o buraco? E sair dali. Não ir naquele caminho. E só que a gente não está fazendo isso. Porque a gente está aumentando o nosso grau de endividamento, porque a gente continua a depender de uma política monetária criminosa, com taxa de juros absurdas, porque o governo, que é quem define a taxa de juros, não é o Banco Central,
O Banco Central arbitra uma taxa de juros que guarda relação com a inflação projetada pelo Conselho Monetário Nacional e que fica de olho na realidade fiscal nacional. Se a realidade fiscal nacional é um lixo com um grau de endividamento alto e que transfere 50 bi para os parlamentares e que só pensa em arrecadar e sufocar, não tem condições. Os juros vão subir e o Brasil vai parar, que é o que acontece. Então, se a gente cresceu no ano passado 3,5%, devemos crescer esse ano menos do que isso, 2/3 disso. Por quê? Pode ser um erro de projeção? Pode. Podemos ter uma surpresa? Podemos ter uma surpresa. Mas não é o que aponta o estudo do Banco Mundial. Pode estar errado o estudo do Banco Mundial, tá? Pode estar errado. O Brasil pode crescer mais do que a Índia, né? Mais do que a China, mas não tem um motivo para isso. Mas quem vai saber? Aí a gente olha e vê o seguinte. Quais são os fatores de crescimento? Os fatores de crescimento são investimento e aumento de produtividade. Se você não tem investimento e aumento de produtividade, você não cresce. Porque se você precisa de uma pessoa para fazer uma bola, 2 pessoas para fazer 2 bolas, o preço da bola não cai nunca. Então você não aumenta a sua participação no comércio mundial de bola. Em outros países, eles conseguem fazer as bolas a um preço cada vez menor. Bola como representação de qualquer produto, bola como representação de qualquer prestação de serviço. E o Brasil, no caso de produtividade, de 1980 para cá, adicionou 1% de produtividade por ano. O que isso quer dizer? Que você, produzindo 10 mil bolinhas, 20 anos depois, você está produzindo 12 mil bolinhas. Pouco mais do que isso. Tem juros sobre juros, porcentagem sobre porcentagem, mas dá 12 mil bolinhas. A China aumentou a produtividade em 6% ao ano em média, no mesmo período em que a gente aumentou 1%. Então, no período em que a gente saiu de 10 mil para 12 mil bolinhas como capacidade de produção da nossa indústria, a China saiu de 10 mil bolinhas para 32 mil bolinhas. Você entendeu o que isso quer dizer? Significa que eles produzem 3 vezes mais bolinhas com a mesma quantidade de funcionários. 3 vezes mais qualquer coisa com a mesma quantidade de funcionários. Eles são muito mais produtivos do que a gente. Isso imaginando que há 20 anos tinham a mesma taxa de produtividade, que já não tinham. O Brasil, comparado com os Estados Unidos, já teve metade da produtividade americana, hoje tem 1/4 da produtividade americana. Então, quanto a gente teria que crescer a produtividade para voltar à taxa de produtividade que a gente tinha, que é equivalente à metade da produtividade americana. A gente não investe nisso. Investimento. Brasil, 16% do PIB. China, 40% do PIB. Então, como é que um país que investe 16% do PIB tem uma taxa de produtividade de 1% ao ano pode ocupar espaço na economia global? Só se os players globais entenderem que por aqui existem oportunidades. E aí, de forma passiva, a gente vai crescendo. O que é inacreditável. O único setor que realmente aumenta a produtividade é o agro. Não dá, né? Não dá. Quando você vai para a indústria, você teve queda de produtividade. Não tem condições. É um negócio absurdo. Quer dizer, essa é a realidade brasileira, que é a realidade mundial, né? O cenário mundial de os próximos 25 anos mais difíceis do que os últimos 25, sendo que a gente não aproveitou os últimos 25 para fazer a diferença. A gente ficou sempre numa briguinha. Hoje a gente elege o Nicolás Ferreira, aí ontem era o Eduardo Cunha, depois é o Arthur Lira. Sempre tem alguém que atrapalha porque a gente não consegue. Quer dizer, o Brasil está preocupado com Arthur Lira. O Brasil está preocupado com o Nicolás Ferreira. O Brasil fica discutindo, sabe, Lula e Bolsonaro. Aí o Lula manda um recadinho pro Bolsonaro. Aí o Bolsonaro manda um recadinho pro Lula. Aí o Lula perde a medida do Pix, o Bolsonaro tira sarrinho. Aí o Bolsonaro não consegue viajar para os Estados Unidos, aí os petistas tiram sarrinho. É inacreditável. É inacreditável o que está acontecendo.
vale bem, ontem até fui surpreendido no Jornal da Band, o Zeca Dirceu postou dizendo assim, eu estou de mau humor hoje, não me venha dando bom dia, só tem notícia ruim a começar do nosso governo, ele petista. Quer dizer, os próprios petistas estão cansados, frustrados, irritados. E a gente vê um cenário que é este que eu falei, produtividade, investimento, crescimento global, China, Estados Unidos, o planeta todo, e nós nesse mundinho vagabundo mequetrefe. Os emergentes crescendo 4,1% e o Brasil crescendo metade disso, em média. O que é um negócio absurdo, a projeção de crescimento, estagnação. E vai mandando de lado. Aí a gente começa a festejar coisinhas miúdas, sabe? A gente fica batendo na mesma tecla. O desemprego nunca foi tão baixo dos últimos, não sei das quantas. Fica nessas coisas. Tá bom, mas como é que nós vamos dobrar a renda per capita? Como é que a gente vai fazer com que as pessoas que recebem Bolsa Família deixem de depender do governo e possam se tornar produtivos? Não porque eu, ou quem quer que seja, se incomode em pagar para quem precisa. Porque a gente tem que, esse é o papel do Estado, pagar para quem precisa. Mas se a pessoa que precisa continua a precisar e os filhos das pessoas que precisam continuam a precisar, essa política pública precisa ser revista. Não para ser interrompida, mas para ser complementada. Algo precisa ser feito para que, além do Bolsa Família, as pessoas consigam se qualificar para participar do processo produtivo e começar a produzir PIB. Começar a produzir PIB, que é o que todo mundo quer. Ninguém gosta de ser dependente. Mas se as pessoas são dependentes e isso não muda, temos um problema complicado. Se a gente pegar o PIB brasileiro de 2003 para 2010, por exemplo, no primeiro ano do governo Lula, tá? Para 2010, quando se elege a Dilma, inesquecível Dilma, continua por aí dando as cartas, porque agora ela é banqueira internacional, preside o Banco dos BRICS. Mas se você pegar 2003, 2010, a gente cresceu em média 4,2%. Bom, muito bom, legal, excelente número. De 2011 para 2020, a gente cresceu 0,6%, sabe? Cresceu 0,6%. Aí vai falar, não, mas você está colocando aí, teve pandemia. Tá bom, teve pandemia, mas teve 2015, teve 2016. A gente teve uma quantidade de anos recessivos e num peso que é histórico. Não tá fácil para a gente. Os últimos 25 anos não foram moles. E a reportagem do jornal Valor Econômico, que eu li, assinado pelo Pedro Borg, que faz um mapeamento desse estudo do Banco Mundial, fala, olha, eu não sei se está bom ou se está ruim, não é a preocupação do Pedro Borg avaliar se está bom ou se está ruim, mas ele diz, olha, vai ser pior. É o que diz o estudo do Banco Mundial. Então, ou a gente sai desse mundinho das redes sociais, de briguinha, de recadinho, sabe? De Palácio do Planalto tomando um recadinho pela rede social, que sei que o ministro e tal. Ou a gente sai desse mundo vagabundo, mequetrefe, ou então o país que é muito maior do que essa gente toda, do que os Nicolas, do que os petistas, todos, né? A gente é muito maior do que isso. O país é muito mais sofisticado do que isso. O país tem empresas admiráveis, o país tem empresários admiráveis, o país tem oportunidades extraordinárias, o país tem um sistema financeiro estruturado capaz de financiar a produção, mas também acomodado num cassino, se esse é o jogo para jogar. Cassinão, com taxa de juros que vai bater em 15%. Vai fazer o quê? Vai emprestar para quem? A quanto? Correndo que risco? Por que eu vou emprestar se eu garanto na renda fixa um retorno extraordinário? Vou emprestar para alguém para correr o risco do negócio dele, alguém que eu nem conheço? A não ser que ele esteja produzindo algo incrível, tipo, sei lá, coisa que não dá para discutir, né? Produção agrícola, ou então, sei lá, mineração, né? Ele está produzindo ouro e tem uns indicadores, sei lá, estou aqui enlouquecendo, mas comércio, você vai investir você vai emprestar dinheiro para um cara que abriu uma loja? E se ele não vender?
Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar com a produção dele? Você vai ficar com as esfirras que ele não vendeu? Então o banco não empresta. Não adianta modernizar o sistema bancário, não adianta o Pix ser imediato, não adianta o Brasil ter um dos sistemas bancários mais sofisticados do mundo se a gente tem uma economia que anda de lado, sabe? Economia de siri, caranguejo, e quando é um bicho que é uma mistura de caranguejo com galinha. Quando tá no chão, anda para o lado. Quando resolve voar, é um saltinho, sabe? Não dá. Galinhejo. A economia do galinhejo. Então, assim, os últimos dias me deixaram meio de bode, sabe? Ficar falando do Nicolas Ferreira. Ouvir um governo falar que vai acionar a Polícia Federal para procurar caçar fake news depois de ter tomado um pau numa medida desnecessária e, se necessária fosse, que fosse bem apresentada. Aí troca o Paulo Pimenta pelo Sidônio e entrega para o Sidônio uma bola de ferro. Agora você se vira aí. Te vira que você tem que melhorar a nossa comunicação. Como é que vai melhorar? Fazendo esse tipo de patetada, esse tipo de confusão e apontando para fora as responsabilidades. Cadê o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro de Indústria e Comércio, o ministro de Minas e Energia, a ministra Marina Silva, que eu não sei nem o que está fazendo, o ministro da Justiça, que não cria um ambiente razoável de estabilidade social porque não cuida da nossa segurança. Cadê esses caras sentando e levando uma ideia para o presidente? Uma ideia. Olha, eu vou levar uma ideia para aumentar a produtividade. Acho que eles não sabem o que é isso. Acho que não tem a menor ideia do que é aumento de produtividade. Pergunta para a Marina Silva como é que você pode, no meio ambiente, colaborar para um aumento de produtividade no Brasil. Acho que não sabe o que é isso. O ministro do Trabalho só quer saber de favorecer aquelas categorias, os sindicatos, uma lacraiada, uns negócios horrorosos. Em vez de, sabe, promover o Brasil, promover a iniciativa privada, botar a gente para cima. E o alerta está aí. Os próximos 25 anos vão ser mais difíceis do que os 25 anos que não foram fáceis. E enquanto isso, o Brasil brigando com o Nicolas Ferreira, o inimigo nacional número 1. Que palhaçada, né? Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.